Certeza, com certeza. O congregar é essencial. A igreja de Atos dos Apóstolos congregava. Era uma maneira de mídia. O evangelho não tinha como hoje ser espalhado como é espalhado. O congregar é importantíssimo. O que a gente não pode achar é que porque a igreja é grande, ou porque é isso, ou porque é aquilo, porque a gente vem de uma tradição muito grande, que são grandes tradições, como citando três principais, Batista, Assembleia e Quadrangular, a gente acreditar que Deus se faz presente nessas localidades. A gente tira a noção de que Deus se faz presente ou não se faz presente em localidades como igrejas grandes, através da pregação, do que sai da boca do líder. E eu, na minha visão, assim, eu vou ser bem sincero, eu não consigo ver mais pregações nas igrejas grandes sobre o ministério de Jesus. Eu não lembro a última vez que eu ouvi uma palavra sobre o ministério de Cristo. E eu te faço até uma pergunta para ti, né? Qual foi a última vez que tu viu uma pregação sobre o Senhor? Já viu alguma pregação sobre justificação pela fé? Salvação pela graça? Sacrifício substitutivo de Cristo na cruz? Propiciação dos pecados? Justificação? Alguma vez tu viu alguma pregação nessas igrejas grandes a qual eu citei aí? Ou que tu já apareceu, que tu foi? Eu, em 37 anos e há mais de 30 anos indo em congregações, foram raras as vezes que eu vi pregações até mais antigas, mais lá para trás. Ultimamente, eu não vejo. Esses assuntos eu nunca vi ser tocado. Aí que eu faço a pergunta: se o assunto o qual eu quero ouvir, que é Jesus Cristo, não está sendo pregado, o que você vai estar fazendo num local desse? Se você não gosta de prostituição, o que você está fazendo dentro de uma zona de meretriz? Se você não concorda com a prostituição, Então, o Espírito Santo, ele aos poucos, ele vai nos norteando. E a gente não quer ouvir mais bobagem. O homem que serve ao Senhor Jesus, ele não quer ouvir mais bobagem. Ele quer ouvir palavra. E ultimamente os cultos têm se tornado muito herético. Muita heresia. Tem um pastor na Quadrangular, Luiz Goni. Uma vez ele falou uma pregação espetacular que ele colocou, a colocação, que a idolatria estava dentro da igreja evangélica. Por quê? Porque o católico, por exemplo, sai do catolicismo. Aí tu vai lá, fala sobre Jesus, diz para ele: não, irmão, a Maria não tem poder para te salvar, o São Jorge, o São Pedro, o São Paulo não tem poder. Tá, ótimo, beleza. O católico nasce nesse ambiente de idolatria. Beleza, aí tu chama ele para a igreja evangélica. Aí ele chega na igreja evangélica e não muda muita coisa. Porque lá na igreja evangélica tem a Arca da Aliança gigantesca, onde o líder espiritual diz que tu tem que botar teu nome ali dentro e que aquilo dali tem um poder. Cara, pode parecer, por exemplo, pro evangélico que o evangélico sabe. Mas o católico não sabe que aquilo não tem poder. E ele vai passar a adorar aquilo. Então o cara saiu da idolatria e entrou na idolatria evangélica. E a idolatria evangélica hoje é o que mais tem. O pessoal traz todo Israel novamente para dentro da igreja. E tu sabe que é verdade. É oração em Monte Moriá. Cerro do Jaral agora virou Monte Moriá de Uruguaiana. Saicã. Virou. É Israel de novo. É pastor vestido com as roupas de Israel. Está voltando a velha aliança. Em Romanos, Paulo fala: acabou, fim da lei é Cristo. Ele dá inúmeras situações, até colocar uma situação do dia a dia para o povo, pessoal. Enquanto uma mulher está casada com outro homem, ela não pode casar com outro cara, enquanto ele não morrer.
O que ele dá discernimento disso? Ele diz assim, ó, enquanto vocês não matarem a lei de Moisés no coração de vocês, vocês não estão servindo a Cristo. É impossível o cara dizer que serve ao Moisés e que serve a Jesus Cristo. Nós vivemos hoje no tempo da graça, o pessoal não entende o que é graça. O pessoal acha que vai ser salvo por meritocracia. O evangélico acha que ele vai ser salvo porque ele é bonzinho, porque ele dá o dízimo. Se na tua localidade onde tu congrega, tu acha que o líder espiritual está fazendo cagada, mas ele está pregando o evangelho, aí é ele e Deus, como realmente tu falou, é ele e Deus. Ele que se acerta com Deus. Mas se ele segue pregando o evangelho igual, mesmo fazendo as cagadas dele, muitas pessoas vão dizer, mas eu me retiro do local. Não, ele está pregando o evangelho, ainda sai palavra, que nem tu falou, sai coisas de Deus através desse homem, como Deus usa. Não sei por que Deus usa o falso profeta. Por quê? Porque a senhorinha que está ali, que ele está orando por ela, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o falso profeta. Deus intercede igual. Mas normalmente o cara que está perdido, o cara que está no foco da grana, o cara que está no foco da prostituição, ele não tem evangelho. Ele não consegue pregar o evangelho. Isso fica meio que impossível. Eles não conseguem pregar o evangelho. E eu vou te dizer mais, eles não querem que o povo conheça quem é Jesus, porque Jesus desmancha toda a instituição religiosa. Aí muitos vão perguntar, mas como assim, se é Jesus? Porque Jesus desmancha tudo. Jesus é o templo, não é mais o templo feito por mão de homens, não é mais uma localidade. Jesus não habita mais na Setembrino de Carvalho 1520, por exemplo. Ele não habita mais ali. Ah, mas é uma igreja grande. Não, é um prédio. É um prédio grande, não é igreja. Igreja é meu coração, é onde habita Jesus Cristo. O véu se rasgou. O véu do templo que tinha 4 metros, que era uma cortina que cobria o santo dos santos, onde ninguém podia olhar. A partir do momento da cruz, do tetelestai, do está consumado, Jesus rompe ali. Jesus é o nosso sacerdote perfeito. Eu não preciso de alguém me dizendo se eu estou certo ou se eu estou errado. Quem vai me doutrinar ou me nutrir desse entendimento é a Bíblia. É a Bíblia. Não é o líder espiritual. É a Bíblia. Então eu não tenho um sacerdote. O sacerdote perfeito é Cristo. Então automaticamente destrói o sacerdote, destrói o templo, destrói o dízimo. Porque se não tem sacerdote, que eram os únicos que poderiam receber, ninguém pode receber mais. O dízimo em 2022, pela liderança a qual cobra, é errado. É errado. É mentira. Eles não são do sacerdote, eles não são da tribo de Levi. Não tem direito. Líder espiritual que cobra 10% do salário das pessoas nas igrejas evangélicas, está errado. Está metendo a mão onde não é dele direito. É o médico que está atendendo sem ser credenciado no CREMER, no deles lá. É o advogado da OAB, que não tem a OAB e está advogando. É o policial, é o cara que está com uma arma e não tem porte de arma. Essa é a liderança de 2022 que cobra dízimo obrigatório. E não tem desculpa, porque a Bíblia está embasando isso. Pergunta para eles se eles têm o sangue levita. Pergunta para eles se eles têm sangue levita. Não, eu não tenho sangue levita. Então está usurpando de um direito que não é teu. Tu não tem direito de cobrar dízimo. Se tu não é da tribo de Levi, a Bíblia é bem clara. Quem tem direito a cobrar dízimos é a sacerdotes da tribo de Levi. Hebreus 7. São os únicos. Não tem direito. Quando Jesus morre, os apóstolos vão pregar. E os sacerdotes seguem cobrando dízimo. E aí Paulo fazia o quê? Cobrava dízimo de uma coisa que não era de direito dele? Não! Paulo era da tribo de Benjamim. Não tinha como cobrar dízimo. Aí Paulo trabalha com as ofertas. Por quê? Porque a função do dízimo, ela não passou. Ela não passou. Eu não sou contra o dízimo.
Senão eu seria um herético. Quanto à contribuição, o dízimo obrigatório que é o erro. O dízimo obrigatório. A função do dízimo permanece, que é para ajudar viúvas, pobres, necessitados. A função do dízimo segue ainda, porque existem pobres, viúvas e necessitados. E o que a liderança está fazendo com o dinheiro que é os 10% de todo mês? Temos fazendo. Se tu perguntar para o falso líder, pastor, para que é o dízimo? Ele vai dizer o quê? É para a obra de Deus. Tá, e qual é que é a obra de Deus então, pastor? Qual que é a obra de Deus? É gastar? É comprar cadeira nova? É comprar ar-condicionados? É melhorar a ABC? É pegar 20% da arrecadação daqui e mandar para Porto Alegre, mandar para São Paulo, para a igreja matriz? Isso é obra? Isso não é obra, cara. Obra de Deus é alimentar o faminto. Qual é a igreja que sai ver se tem alguém passando fome na João Paulo, aqui em Uruguaiana? Qual é a igreja que sai ver se tem alguém passando fome na Betânia? Qual é a igreja que sai ver se tem alguém passando fome na Francisca Tarragó? Qual é a igreja que se preocupa com o cara que está catando lixo ali fora? Que bate na frente da tua casa, te pedir um prato de comida, pedir um pão? Isso é evangelho, porra! Isso é evangelho! Se não tem ninguém pregando sobre isso, se o cara não prega que isso é evangelho, se ele não mostra para a igreja dele que isso é evangelho, ele não me representa. Ele não representa Cristo. Ele representa os interesses dele, ele representa o bolso dele. É o bolso dele só. Não representa. Se tu não se preocupa com o irmão que está passando fome, chega no domingo, olha pro irmão, a paz do Senhor. Que paz do Senhor, meu? Que paz do Senhor? Pergunta se o irmão está passando necessidade. Ei, irmão, o que está acontecendo? Tu viu meu carro zero? Mas tu está passando necessidade, amigo? Tô com 5 filhos em casa e não tem nem o que comer. Tô aqui. Aí chego no pastor, o pastor me faz uma oração e diz que Deus vai me abençoar. Que abençoar, pô? Que abençoar? Jesus se preocupou com os caras quando tava... O pessoal que tinha 5 mil lá, Jesus chama os discípulos e diz, o pessoal vai me desfalecer de fome. Eles estão ouvindo a palavra, mas eu quero alimentar eles. E o que ele faz? Ele pega os peixes e faz o milagre. E alimenta eles. E o que a liderança de hoje em dia faz? Não alimenta o povo. Não alimenta. Alimenta o bolso deles. É como permanecer numa localidade, num local onde os caras só estão preocupados com dinheiro, pô. Os caras não pregam o evangelho. Não tem evangelho nesses locais. Não tem evangelho, então não tem lugar. Não tem lugar pro cara que serve a Cristo nesse local. É o cara que não gosta de prostituição e está no meio de uma zona de meretriz. Se ele não cultua a prostituição, o que tu está fazendo na casa de prostituição? Não tem espaço mais para o evangelho na instituição grande hoje, em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo. Jesus não dá para habitar nesse local. Jesus desmancha eles. Desmancha porque eles não estão preocupados se tem gente passando fome. Eles não estão preocupados. Eles estão preocupados com o café da manhã deles de amanhã. Café de manhã deles, eles estão preocupados. Na noite, se eles vão jantar, se os filhos vão para a faculdade, se vão executar as melhores faculdades, direito, medicina, veterinária, isso eles estão preocupados. Com o povo, eles não estão preocupados. Eles não estão, esse povo, esses caras não representam mais o evangelho. Eles não representam mais o evangelho. E o povo de Deus, o cara que conhece a palavra, deve o mais rápido possível se retirar desses muquifos, dessas pocilgas. Deve se retirar de todos esses lugares o mais rápido possível. Paz e graça. E que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe o coração de todos aqueles que servem ao Senhor. Porque todos os profetas foram massacrados, mortos, detonados quando falavam a verdade. Estevão foi morto, todos eles, Isaías, todos eles, mas nunca deixaram de pregar a verdade, independente do que o pessoal gosta ou não gosta ou deixa de gostar. Paz e graça a todos, meus irmãos, em Cristo Jesus, e que Deus abençoe a todos, e que possamos ter o entendimento da santa palavra de Deus.